Olá, então vamos à correção da questão 5, que ela tem um caso um pouco extenso, mas ele é muito interessante para a gente fazer até reflexões futuras. Mas hoje eu vou me ater a responder as opções dadas para a resolução da questão. A proposição é: leia atentamente o caso hipotético abaixo e responda as questões propostas. Então, o caso hipotético trata do seguinte: a Câmara Municipal de Belo Horizonte criou a Lei 9.529, de 27 de fevereiro de 2008, de autoria do vereador Arnaldo Godói, do Partido dos Trabalhadores, que determinou a substituição de sacos de lixo e sacolas plásticas produzidas de derivados do petróleo por sacolas de material biodegradável produzida com matéria orgânica, geralmente de amido de milho, e é de fácil decomposição. Ou retornáveis, produzidas de materiais variados, como TNT, tecido, palha, entre outros. Os estabelecimentos empresariais que não cumprirem com a determinação poderão sofrer multa e, no caso de reincidência, poderão ter seu estabelecimento fechado pelo Poder Municipal. A norma foi bem recebida e assimilada pela população e reduziu de forma expressiva o consumo e descarte das sacolas plásticas na natureza. Após um ano de vigência da lei municipal, o uso de tais sacolas caiu 97% em Belo Horizonte. O setor dos supermercados, o maior comprador desse produto, comemora os resultados da lei. Antes, os estabelecimentos forneciam a embalagem e com isso gastavam entre 3,3 milhões de reais e 8,3 milhões de reais por ano. Agora, o custo das sacolas plásticas disponíveis fica a cargo do cliente, que paga entre 15 centavos a 22 centavos por unidade, enquanto o custo do produto para as lojas é de 1 centavo. Todavia, muitos consumidores reclamam da cobrança dos supermercados, já que agora são obrigados a comprar uma sacola biodegradável e ainda sacos para acondicionar o lixo. O consumo desse produto cresceu 20% a 30% e os preços aumentaram 400% no país devido à escassez do produto. Outra insatisfeita com a medida é a indústria dos produtores de plástico derivado do petróleo, que defendem que o impacto ambiental de tais sacos é mínimo e representa 1,3% de tudo que é descartado pelos brasileiros. Além disso, a proibição prejudica o setor que gera 30 mil empregos diretos no país e fatura entre 800 milhões de reais e 1 bilhão de reais por ano. Em meio à polêmica, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais criou a Lei 20.095, de 10 de março de 2012, de autoria do deputado Leonardo Moreira, do PSDB, que determina a troca das sacolas de lixo e sacolas plásticas produzidas de derivados de petróleo pelas biodegradáveis, retornáveis, bem como a sacola plástica reciclada, feita a partir de materiais plásticos recicláveis, que deve ser fornecida gratuitamente em todo o território mineiro. A lei estadual entrará em vigência no prazo de um ano de sua publicação. Pergunta-se: letra A. Classifique cada intervenção apresentada no caso, segundo a proposição de Eros Roberto Grau. A lei hipotética de Belo Horizonte e a do Estado de Minas Gerais são consideradas por Eros Grau atuação estatal por direção. Por quê? A lei de BH prevê a obrigatoriedade das sacolas e também determina a fiscalização, ou seja, ela está atuando por direção. A lei estadual é um pouco diferente da de Belo Horizonte, mas ela tem o mesmo objetivo, ou seja, ela determina a obrigatoriedade de novos tipos de sacola ecologicamente equilibradas e também a sua gratuidade. Não temos aqui nenhuma hipótese de escolha do agente econômico. Ele tem que se adequar às regras ou não. Na letra B, classifique cada intervenção apresentada no caso segundo a Constituição. Nesse caso, a resposta para as duas leis é intervenção direta, pois ambas compreendem a hipótese do artigo 174 da Constituição Federal, que tem o Estado regulador. Na letra C, pergunto, e essa letra C é bem subjetiva, porque, considerando as 5 características da norma de direito econômico, ambas normas escritas no caso têm como atributo predominante a prospectividade, a instrumentalidade ou a conciliação de interesses. No meu aspecto subjetivo, acho que o elemento mais predominante, apesar de encontrarmos todos, é a prospectividade, pois ela não está conciliando interesses, pois ela está excluindo do mercado determinados tipos de produtos.
Ou seja, se está excluindo, ela não está conciliando interesses. Porém, a norma estadual vai fazer a conciliação de interesses quando ela determina a gratuidade de fornecimento para os consumidores. Mas, justificando porque é prospectiva a característica predominante, porque, apesar de ser 1,3% do lixo descartado no Brasil, as sacolas elas têm um impacto. E a lei está pensando no futuro, ou seja, em trazer práticas sustentáveis para os agentes econômicos, ou seja, as pessoas terem uma consciência maior com o consumo de lixo, com o consumo de sacolas plásticas, ou seja, trazendo o consumo mais sustentável e ecologicamente equilibrado. Então, a próxima letra é a letra D. Discuta a legalidade da competência para legislar sobre o direito econômico entre o Estado de Minas Gerais e o município de Belo Horizonte, apresentada na questão. Responda considerando a Constituição Federal de 88. O artigo 23, inciso 6 da Constituição, estabelece como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e do município zelar pelo meio ambiente. Friso que esta competência é competência administrativa e não legislativa. No âmbito legislativo, a resposta está no artigo 24, inciso 6º da Constituição, que fala que é competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal, legislar sobre proteção do meio ambiente. Entretanto, no artigo 30, inciso 1, vai dizer que e no inciso 2 vai dizer que o município pode suplementar a legislação federal e estadual no que couber, desde que haja, claro, o interesse local. Então, é importante falar isso, porque se a gente parasse isso tudo no artigo 24, a gente achar que o município não poderia fazer essa legislação de proteção de sacolas plásticas, né, de determinar o uso de sacolas plásticas ecologicamente equilibradas. Então, portanto, vendo o caso, na ausência da norma estadual ou federal sobre a questão de sacolas plásticas, o município exerceu, então, competência legislativa plena para e com o único intuito de zelar pelo meio ambiente, já que há inegável interesse local na gestão do lixo. Com a superveniência da lei estadual, a lei municipal passa a ter caráter suplementar e, por ser mais restrita, no momento de vigência da norma estadual no âmbito local, deve ser incorporada mais um tipo de sacolas plásticas, ou seja, aquelas recicláveis, como a gente viu na redação da questão. Com relação à exigibilidade da multa, temos um exemplo perfeito do conceito do que é norma suplementar, que significa que a norma suplementar supre a falta, ou seja, completa os vazios da legislação. Como na lei estadual há vazio relacionado ao poder de fiscalização da obrigatoriedade do uso de sacolas plásticas ecologicamente corretas, a lei municipal pode estabelecer a multa, assim suplementando a lei estadual. É isso aí, até o próximo exercício.